Boa noite, irmãos, companheiros em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja constante na vida de cada um. Estamos aqui na continuidade dos estudos virtuais do Centro Espírita Albino Teixeira, colaborando com a nossa reunião virtual. Outros companheiros já fizeram a reunião certinho, e eu não sei como usar a internet, não sei como usar o aplicativo, mas estou aqui com muita boa vontade para colaborar, para oferecer minha contribuição a todos, para ajudar nessa caminhada de isolamento social, para que nós não fiquemos muito longe um do outro. Que a paz seja com todos vocês. Vamos fazer então uma reflexão, um minuto de silêncio, e eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, que está no livro O Espírito da Verdade, na lição 104, e eu vou ler como nossa prece de abertura. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo para que a tristeza não nos faça batidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. Assim seja. Com esta oração, irmão, nós damos abertura, início aos nossos trabalhos dessa noite, a nossa reunião, e vamos oferecer o melhor que está ao nosso alcance para que possamos entender a doutrina que nos esclarece e consola. O nosso tema que nós vamos discutir, que nós vamos fazer uma reflexão hoje, é a reforma íntima. Palavra muito usada por todos os oradores em casa espírita, por todos religiosos, dizendo que a reforma íntima é importante. Reformar é importante, é muito importante. Então, nós vamos ver uma reflexão para facilitar o nosso entendimento, considerando a nossa dificuldade de entender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aproveitar a doutrina espírita para nos ajudar a entender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a doutrina espírita é a doutrina do Cristo, é o cristianismo redivivo. E nós vamos começar nossos estudos numa reflexão em João, capítulo 3, versículo 3, quando Jesus fala assim: E Jesus respondeu-lhes dizendo: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí começa a nossa reflexão. Nascer de novo. Todo dia que você levanta, que você acorda de manhã, é um novo dia, é uma nova bênção, uma nova oportunidade para refazer, para mudar,
para esclarecer, para entender, para ensinar. É ali que nós temos que nascer. Todo santo dia temos que nascer de novo. Nós temos o dever de crescer para Deus. É o ser perfeito com perfeito. É o vosso Pai que está no céu. Então, Jesus nos ensina. Não podemos ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós temos que encarar essa mudança. Aproveitando ainda a carona no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo de Tarso nos traz uma orientação muito segura também no capítulo da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3 a 16, quando ele fala que, lá no 16, fala assim: a letra mata, o espírito vivifica. Quando ele nos fala isso, ele nos dá uma oportunidade de traduzir o que está escrito por Jesus. Jesus escreveu parábolas, ensinamentos, alegorias, ele faz vários ensinamentos e nós temos que traduzir. E nós que temos o conhecimento espírita, ou que estamos entendendo o Evangelho à luz da doutrina espírita, temos uma certa claridade para nos entender isso. Por quê? Porque nós vamos traduzindo o que Jesus falou, traduzindo o que está escrito nos evangelhos para o nosso entendimento. E todos podem fazer isso. Independe de ser espírita, católico, protestante, não importa a sua religião. O importa é que você tem o dever de reformar-se intimamente todo santo dia. Aprofundando mais no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha que maravilha! Que todos nós, em todo mundo, está querendo seguir Jesus. As igrejas estão lotadas de louvores, de palmas, de cânticos, de tudo quanto é tipo de manifestação, o ser humano está buscando. Mas aqui está um convite. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele está nos convidando a uma reflexão muito maior, que é a nossa responsabilidade perante a vida, perante a situação e as coisas. Então nós temos que, de qualquer jeito, procurar mudar o nosso modo de pensar, de agir, de falar, para que possamos entender o que Jesus está falando. E o nosso tema de reforma íntima, aí todos nós podemos pensar: o que é reforma íntima? O que é reformar? É transformar o homem velho no homem novo. É trocar atitudes erradas por corretas, erros por acertos. Fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior. E isso independe de religião. Não está falando nada em religião. Está nos ensinando a sermos melhores cada dia. Dentro da sua religião, dentro da sua filosofia, procure ser cada dia melhor do que o dia anterior. O dia de amanhã tem que ser melhor que hoje, e assim sucessivamente. Paulo de Tarso nos ajuda a entender isso quando ele fala no capítulo 4 de Efésios 22, versículo 22 a 24, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Esse homem novo é que nós temos que fazer todo dia, nós temos que ser todo dia, nós temos que cada dia ser mais novo, renascer novamente, com amparo, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa meta, esse é o nosso compromisso com o mundo, ser cada dia uma criatura nova,
com valores novos, com sentimentos novos, com ideais novos, nobreza, caráter, dignidade, valores, tudo, seriedade, sobriedade, caridade, amor ao próximo. Esses valores que Jesus ensinou é que nós temos que fazer. A doutrina espírita nos dá uma outra luz sobre esses ensinamentos evangélicos. Quando ela nos convida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Qual de nós que não temos inclinações más? Qual de nós que não temos defeito? Qual de nós que não temos falhas? Qual de nós que não temos erros? Qual de nós que não temos quedas, não temos fracassos, não temos vício? Todo ser humano tem. Nós não somos perfeitos. O único perfeito passou na terra, Jesus Cristo. O resto, todos nós, precisamos de mudar, precisamos de esforçar. Por que a doutrina espírita nos pede esforço? Porque cada um sabe de si. Conhece sua capacidade, conhece sua necessidade, conhece sua força, sua energia. Onde é que você vai poder atacar? Mas eles convidam que nós temos que fazer esforço. Porque só o esforço que vai nos identificar perante o Criador. É o nosso esforço. E isso é pessoal. Ninguém pode julgar se eu estou fazendo força para melhorar ou não estou. Eu não posso julgar se uma pessoa está fazendo força para melhorar. Não, não cabe a mim julgar. Eu nem posso fazer isso. Ninguém pode. Mas cada um de nós pode fazer reflexões e fazer essa mudança sem muito trauma. E mais uma vez a doutrina espírita vem nos convidar para fazer outra reflexão. Na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: qual meio prático e eficaz tem o homem para se melhorar nesta vida e de resistir à tentação, à atração do mal? O que nós podemos fazer? O que eles responderam? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída ao filósofo grego Sócrates, que viveu entre 470 e 399 a.C. Conhece-te a ti mesmo. Os espíritos responderam mais, Kardec quis saber mais. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, verdadeira, beleza. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Como é que eu posso conhecer a mim mesmo? Santo Agostinho, respondendo, fala o seguinte: toda noite, você antes de dormir, faz um exame de consciência. Pergunte a você mesmo o que você fez de bom, o que você magoou alguém, se você feriu alguém, se você cumpriu suas obrigações durante o dia, se você foi um bom cidadão durante o dia. Tem alguém no dia de hoje que vai reclamar de você por qualquer motivo? Por uma resposta mal dada, por um cumprimento que você não fez, uma ajuda que você não deu, um auxílio que você faltou, qualquer coisa. Consulte a sua consciência, veja quando você acordou, até na hora que você for dormir, faz um retrospecto do seu dia e veja. Tem alguma coisa que eu fiz que Jesus não fazia nem aprova? Tem alguma coisa que eu magoei, que eu feri, que eu ofendi, que eu neguei, que eu traí, que eu enganei? Qualquer coisa. Faça esse exame de consciência e você vai se conhecer. Se você percebeu que dentro desses questionamentos algum é negativo, aí você vai trabalhar aquele ponto. Olha, eu ofendi fulano. No dia seguinte, você pode consertar isso. Ô, fulano, ontem eu falei com você, não devia ter falado. Me desculpe, me perdoe e tal. E vai tentando consertar a sua própria vida. Só você faz isso. Ninguém pode fazer por você. Porque aí Deus irá te assistir em todos os momentos. Porque você irá fazer para o outro o que gostaria que o outro fizesse com você. Você não vai magoar.
Você não vai mais ferir, você não vai mais dilapidar, roubar, enganar, quem quer que seja, porque você não quer que aquilo aconteça com você. Aí começa o seu passo para a reforma íntima. Aí você se conhece. Olha, eu não sou perfeito, eu não sou santo, eu ainda tenho dificuldade nessa área. Então eu tenho que trabalhar esses valores da paciência, da compreensão, da tolerância, da boa vontade, da humildade, do saber ouvir, do saber falar. Então a gente vai se questionando. Mas quando Santo Agostinho nos fala para fazer um exame de consciência, a doutrina espírita vem nos dar outro enfoque maior, perguntando assim na pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Onde? Eles responderam, na consciência. Isso quer dizer que todos nós, no plano físico da Terra, temos, não importa a minha religião, não importa que credo que eu sigo, a lei de Deus está na minha consciência. Não preciso de ninguém falar. Eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é bom para o meu semelhante, eu sei. Então, tudo está na nossa consciência. Não tem amanhã uma desculpa porque eu não sabia, eu não conhecia. Não existe essa desculpa perante Deus. Todos nós sabemos. Faça com os outros o que gostaria que os outros fizessem com você. Essa é a lei. Isso foi Jesus que falou. Então nós temos que ter isso em mãos para começar a nossa mudança interior. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Nós não temos pressa, nós temos urgência. Por que urgência? Porque ninguém sabe que hora que a morte vai chegar para que viemos prestar contas. Lembra? A morte virá, o grande julgamento virá. Passai à direita, bendito do meu Pai. Passai à esquerda, maldito do meu Pai. Por quê? Tive fome, dei de comer, tive sede, estava nu, você me ajudou. E o outro, Senhor, quando é que foi que eu não te ajudei? Toda vez que você negou a um desses pequeninos, a mim também você me negou. Tudo que você fez a um desses meus irmãozinhos, você fez a mim. Então Jesus vai ser aquele coordenador de nossas ações quando nós deixarmos o plano espiritual. Nós não iremos nem para Deus, nem para Jesus, nem para o céu, nem para o inferno. Nós iremos de acordo, enfrentar a nossa consciência. O que fizemos de bom, o que fizemos de mal. Aí sim nós estaremos num plano que pode ser o céu ou o inferno. Porque é a consciência que vai nos acusar. Nós não teremos acusadores, teremos a nossa consciência. Ela vai ser o nosso tribunal de contas. Para ajudar a nossa reflexão sobre a reforma íntima, vou contar uma historinha que vai poder ilustrar, até bacaninha, o nosso tema, porque faz parte do nosso dia a dia. Jesus contava parábolas, fazia alegorias com coisas da época, do momento. E nós vamos trazer também uma historinha interessante sobre um lápis. A historinha começa assim. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura ele perguntou: "Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que eu estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse." O menino olhou para o lápis, intrigado, e não vi nada demais, nada de especial. Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida. Todo lápis é tudo igual. Tudo depende, a avó falando, do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele, no lápis, que se você conseguir mantê-la, será sempre uma pessoa de paz com o mundo e de consciência tranquila, de valores morais eternos.
5 qualidades que o lápis tem e nós vamos tentar entender agora com vocês aí. Quem quiser, pegue um lápis, deixe um lápis na mão assim e vai comparando. A primeira lição que a avó falou com ele foi o seguinte: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e ele deve sempre conduzir-nos na direção da sua vontade. Um lápis não escreve sozinho. Nós precisamos de uma mão que o conduza. E essa mão tem que estar inspirada, amparada por Deus. Porque ele vai acessar a nossa consciência, a consciência move nossa mão e nós vamos esquecer. Nós não podemos esquecer nunca que Deus é o nosso condutor. Para entender isso, vamos buscar lá no Salmo 37, na versículo 4 e 5, quando fala assim: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Lápis, você vai escrevendo sua vida, seu roteiro, sua existência. Se você coloca Deus em todas as suas ações, você não tem que ter medo. E lembre daquela pergunta 621 que nós falamos lá atrás: onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Tudo vem da nossa consciência ligada a Deus. Nós temos que usar o nosso lápis para escrever coisas nobres e boas e belas. Então, o lápis tem que ter sempre um condutor, que é a mão ligada a Deus. Tudo tem que ter o comando de Deus. Bem-aventurado todo aquele que faz sua vida espelhar-se nas obras do Criador. Bem-aventurado, sim. E a avó continuou falando com a criança. A segunda qualidade do lápis. De vez em quando, eu preciso parar o que eu estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, né? Até ficar afiado, só um pouco, até ficar afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas farão você ser uma pessoa melhor. Meus amigos, nenhum lápis para a sua finalidade fique do mesmo tamanho. Ele vai sempre diminuindo e servindo. Ele é dilacerado, ele é cortado, ele é palpado, ele é afiado. Assim também somos nós. É o ser humano. Todo dia nós passamos por dificuldade, por luto, por problema, por dores. Não tem ninguém que não sofre na face da terra. E todo e qualquer sofrimento é aprendizado para o Espírito eterno. Todo e qualquer sofrimento. Mas você pode falar: mas eu nunca fiz nada a ninguém. Não fez? Quando? Nós não temos uma vida só. Nós temos várias vidas. Pegando carona no Paulo de Tarso, para entender esse sofrimento, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, 16 e 17, ele fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo de Tarso falou isso quase 2000 anos atrás, da importância da nossa mudança através do sofrimento. Todo e qualquer sofrimento é uma lição que nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, nós vamos descascando. Quem já viu uma escultura de madeira, aquelas
carrancas de madeira, a madeira começa com o tronco inteiro. Mas para ela ficar bonita, o artífice, o artesão, tem que cortar com a cinzela, cortar, até que fica bonita. Um diamante, você acha na natureza bruto, mas depois que o ourive trabalha cocadinho, com fogo purificador, vira uma pérola. Nós somos diamante bruto nas mãos de Deus. E o sofrimento, ainda hoje, é uma forma de nós aprimorarmos. Muitas vezes nós só andamos à base do sofrimento. Nós só procuramos Deus quando a dor chega. Raramente nós procuramos Deus por amor, por devoção. A gente procura porque a coisa apertou. Assim também é o lápis. Para servir, ele tem que ser diminuído. Ele tem que sofrer a poda do apontador. E a doutrina espírita nos ajuda a entender também um pouquinho essa parte na pergunta 726 de O Livro dos Espíritos. Visto que o sofrimento deste mundo nos eleva, se o suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos criamos, porque tem muita gente que cria sofrendo para ele mesmo. Eles estão falando, o sofrimento é bom. E aquele que nós criamos para nós mesmos? Os espíritos responderam, os sofrimentos naturais são os únicos que nos elevam, porque vêm de Deus. Não que Deus quer que nós soframos, Deus permite que nós soframos para dilapidar o nosso espírito. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem do outro, e nem nosso. Então, lembra aquele sofrimento que nós falamos, com os vícios, com os erros, com a estupidez, com a ignorância, com o autoritarismo, com a violência. Aquela dor não vai nos fazer evoluir, vai nos purificar primeiro, mas depois, quando ela vier, aí ela vai nos elevar. Quantas vezes nós vimos recentemente tragédias em tudo quanto lá, em Brumadinho, lá no Iraque, lá naquele país estrangeiro lá, o porto explodiu. Quantas dores surgem aí, você vê na rádio, televisão, dores que ninguém fez, ninguém tem culpa. Essa dor nos faz evoluir. Essa dor nos faz crescer para Deus, nos faz sentir a necessidade de buscar Deus em todos os sentidos, buscar Jesus, entender a dificuldade dele. A terceira qualidade que o lápis pode nos ensinar, a avó fala que o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Olha aqui, você errou, estava cometendo, limpa, corrige, peça perdão, peça desculpa, volte atrás. Lembra, tudo nós temos que aprender é com Jesus. Quando ele recomenda, olha, quando for orar, chega no altar e descobrir que tem alguma coisa contra alguém, volta, deixa sua oferta no altar, vai lá, reconcilia com o seu adversário, reconcilia com ele, pede desculpa, pede perdão. É isso, é borracha, desmancha. Lembra do exame de consciência que nós fazemos da noite? Se você perceber algo errado, no dia seguinte vai lá corrigir. Tenta corrigir. Esse esforço é que é reforma íntima. Esse esforço é que vai nos aproximar de Jesus, de Deus. E para entender também essa colocação, nós temos Paulo de Tarso como nosso orientador, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 11 e 13. Ele fala assim, e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha que coisa, que passagem maravilhosa
Levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Vai para frente, porque a correção vem. A correção é necessária. Nós temos que apagar, porque se não apagar, a vida vai apagar. E quando a vida vem, quando a dificuldade vem, não é de gozo, não. É de tristeza, mas depois produz um benéfico. Imagine alguém estar com um débito bancário, uma dívida no banco grande. Não, como é que eu faço? Estou devendo no banco. Aí o banco vai lá, te faz uma negociação e tal, desconto bom, você paga e fica livre. Não é de gozo? Enquanto o banco te cobra, é de tristeza. Mas quando você paga, você fica, graças a Deus, estou livre dessa conta. Todo e qualquer momento que nós ficamos livres de um débito, é motivo de alegria. Entendendo mais o assunto, o Livro dos Espíritos nos traz a pergunta 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Eles respondem, a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. Então aqui não tem separação. Bem é bem, mal é mal. A diferença só há quando ao grau de responsabilidade. Então todos vocês que me ouvem, que têm conhecimento religioso, conhecimento cristão, que professam uma religião, que seguem Cristo, seguem Deus em qualquer que seja a forma, você é responsável. Você não será, assim, Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Você sabe o que está fazendo. Então, se você comete um erro, você vai pagar por ele. Você vai ter que limpá-lo. Cedo ou tarde, não se sabe quando, mas você vai ter que limpar esse mal seu. A lei de Deus não tem acepção de pessoas, não. Deus não vai escolher um ou outro, não, porque é rico, outro é pobre, outro é branco, outro é preto. Não existe isso. Todos são iguais perante Deus. A quarta lição do lápis, nós podemos entender, o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a forma exterior. Bonito, verde, amarelo, cheio de florzinho, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Quem demarca a letra é o grafite, não é o lápis. O lápis não faz nada. O grafite, sim. O grafite é o seu interior. Como é que você está marcando a vida que você leva? Como é que você está semeando a sua escrita? Como é que você está semeando seus valores internos? O que você está passando para os outros? O que os outros estão vendo em você para glorificar a Deus? Vamos buscar a carona em Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, dentro de nós existe um Espírito eterno, um Filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. O Espírito eterno, criado simples e ignorante para voltar para Deus. E a doutrina do Espírito nos explica como é que funciona isso. Na pergunta 135, há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Porque toda religião fala que a alma vai para o céu, morreu vai para o céu, o corpo em terra. A doutrina espírita nos fala que tem três coisas. Nós temos o corpo físico que você está vendo. Nós temos o meu espírito eterno, minha alma, que sobrevive após tudo. E nós temos um ponto de ligação entre um e outro, que chama corpo espiritual ou perispírito. Todo ser humano tem, católico, protestante, evangélico, espírita, quem não tem religião nenhuma, o espírito está ligado ao corpo, pelo um laço chamado perispírito, que lá no Eclesiastes fala fio de prata. É o mesmo fio de prata que quando quebrar, o espírito volta a Deus, que é de Deus. Esse fio de prata é o perispírito que liga o meu corpo físico ao meu espírito. O meu espírito está falando. O meu espírito é que é responsável por tudo. Tudo que eu fizer de errado, eu vou moldando o meu corpo espiritual. Porque esse corpo aqui, vai durar 70, 80, não sei quanto. Mas eu vou enterrar e acabou. Do pó
do pó volta. Do pó nada, do pó volta. O corpo físico, mas meu corpo espiritual não. Então, o meu espírito é que eu tenho que preocupar com ele, eu tenho que educá-lo, eu tenho que ensiná-lo, eu tenho que buscar Jesus, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que buscar os valores nobres, eu tenho que crescer para Deus com o meu espírito eterno. Por isso que Jesus falou, não junteis tesouro na terra, ajunte no céu, porque lá ninguém rouba, ninguém toma, ninguém tira, é seu. E quem ajunta o tesouro é quem? É o espírito eterno. Não adianta eu ter fazenda, sítio, gado, carro, dinheiro, eu não levo nada. Isso para mim não vai servir para nada. Mas os meus valores morais que está dentro de mim, o que deixa marca na minha vida, esse eu levo. Se eu trabalho isso comigo, eu vou crescendo cada vez mais. Eu vou deixando a matéria de lado e preocupando com meus valores espirituais. Aí eu estou me reformando. Porque Jesus falou tantas vezes para a gente não juntar tesouro na terra, para não com tanta palavra, tanto ensinamento, e até hoje o pessoal ainda fica na ganância de ter valores, ter coisas. É importante ter, ninguém está contra. Mas o excesso, o egoísmo, a ganância, isso que mata, isso que destrói. Porque um dia você vai deixar tudo para trás. Você não vai levar nada naquilo que se chama caixão. É isso que nós temos que entender para começar a crescer para Jesus. E a outra, a nossa quinta qualidade do lápis, que nós vamos entender, é que ele mesmo deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação. Então, tudo que você fizer na vida, tudo, de bem ou mal, fica marcado. Tá? Agentado no seu corpo espiritual. Tudo. Então, se tudo vai ficar marcado e nós não responder por tudo, fazemos o quê? Fazemos só o bem. Aí vem o princípio da reforma aí, de fazer só o bem. Chega todo dia, faz exame de consciência, não fiz legal. Amanhã eu conserto, amanhã eu melhoro e vou fazendo assim a vida toda. E para entender isso, que os traços que nós deixamos na vida, Paulo de Tarso, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, não erreis, não é. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, essa palavra, toda religião tem que deve colocar na placa do seu templo religioso, na igreja, em qualquer lugar, falar assim, não erre. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Bom ou mal você vai colher. Isso não tem acepção de pessoas. Mas eu aceitei Jesus, eu vou ao centro, eu vou à missa, eu tomo hóstia, eu faço... Isso não resolve, isso não salva ninguém, isso fortalece para vencer tentações, mas não salva. Religião não salva ninguém, religião nos mostra o caminho para Deus. Nós somos condutores de nossa felicidade, não é a religião. A religião nos mostra os caminhos sólidos, os caminhos seguros. Toda religião é para religar o homem a Deus, toda. E toda religião é boa se ensina ao homem o caminho do bem. Se ensina o caminho do mal, não presta. Então, não erre. Paulo de Tarso foi taxativo. Não erre, porque Deus não se deixa escarnecer. Você não engana ele fácil, não. Porque tudo que o homem semear, isso também semeará. E para entender isso, a doutrina do Espírito nos dá outra canja. Na pergunta 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem enquanto na realidade pratica o mal? Eu pensei que estava ajudando, eu pensei que estava colaborando, o tempo piorou. Aí ele responde, Jesus disse, vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisto, não vos enganareis. Ora, se você faz alguma coisa para outro e gostaria que fizesse como você não errou. Mas se você, mas eu magoei fulano, ofendi, então você sabe, se magoou ele, faça com você. Será que te magoaria também?
Porque tem muita gente que é suscetível, qualquer coisinha fala, ele já vai apelando. Tem muita gente parece que tem muita suscetibilidade. Então, você faça o bem. Jesus não fez bem para todo mundo? Ele não perguntou. E nada que ele fez magoou ninguém. E todo mundo ficou com raiva dele. Trocaram ele por Barrabás e crucificaram ele. Ele não perdeu tempo com isso. Não perdeu tempo. Ele nos ensinou que perdoa, porque ele não sabe o que faz. E lá em Mateus nos fala assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também, porque essa é a lei e os profetas. Então, se você está numa religião qualquer e não aprende isso aqui, tudo que você quer que faça, faça com os outros também. Esse é o princípio da reforma íntima. Eu quero para mim, eu desejo para o outro. Muito simples. Essa é a reflexão nossa de fazer para os outros o que gostaria que os outros fizessem conosco. Esse é o nosso recado, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa colaboração. E eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai Criador, que tenha compaixão de nós, que tenha misericórdia de nós, e que eu deixe um abraço forte para todos os meus companheiros do Albino Teixeira, dos meus companheiros do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, aos meus companheiros lá do Centro da Reunião de terça-feira, aos companheiros todos que trabalham e militam lá no Centro Espírita Albino Teixeira, eu deixo meu afeto, meu carinho, meu abraço, minha gratidão ao apoio, ao incentivo, à ajuda que vocês me dão. E quem tiver tempo, lá no nosso grupo do EAD e dos palestrantes, tem uns estudos lá que nós estamos fazendo de reflexões. Nós estamos fazendo algumas reflexões durante essa pandemia e eu gostaria que todos vocês participassem. Se não pode participar virtualmente, responda as perguntas em casa para vocês. Faça o trabalho em casa, vai questionando, pergunte a gente pelo WhatsApp, mas não deixe de aprender, gente. Não dá desculpa que não tem tempo, que Deus não acredita mais nisso. Essa desculpa, isso é desculpismo. Eu não tenho tempo. Porque está muito difícil. Gente, nós somos espíritos em evolução, crescendo. Nós temos que fazer algo a nosso favor. Isso é investimento no nosso progresso espiritual. Mas se eu não tenho tempo de ler, se eu não tenho tempo de estudar, se eu não tenho tempo de participar, se eu não tenho tempo de falar, que tempo eu tenho para mim? Eu tenho tempo para tudo na vida, mesmo para eu crescer. Então, faça isso por você, nos ajude a formar essa corrente maravilhosa. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Assim seja. Beijo no coração de todos.